Para quem não é aqui do CIA Hub ou do Hub Jurídico, quero lhes apresentar esses três ícones do direito penal aqui do nosso estado, Alessandra Araújo e Renato Guerra. São dois criminalistas que fazem parte aqui do nosso Hub Jurídico, CIA Hub Coworkings, e tenho certeza que hoje tem muito a contribuir com a gente, né, nesse tema aí das fake news, dos crimes cibernéticos. E Fernanda Lima, nossa convidada de fora do CIA Hub, lá diretamente de Recife, que é uma criminalista que eu já sigo há muito tempo, minha parceira de longas datas, meu polo pernambucano, minha mentora, e tá aí hoje, que eu tenho também certeza que vai dar o toque feminino dela aqui na discussão e contribuir muito com a gente hoje para esse aprendizado. Eu vou passar direto a bola para os meninos, porque senão eu vou ficar rasgando cedo aqui o resto do dia. Alessandro, vou passar direto para você, a bola toda sua, e estou aqui à disposição através do chat. Abraços. Valeu, Natália. Estão me ouvindo bem? Por favor, deem um sinal de vida. Tá tudo certo. Tudo Fica certo. tranquilo, tá Tô me ouvindo, ótimo. sim. Pronto. E tá dando para ver você também, Fernanda. Bom, vamos lá. Essa ideia de reunir o pessoal no caso, surgiu a ideia de reunir pessoas que tenham algum tipo de experiência na área criminal para discutir esse tema, que é um tema bem sensível, bem polêmico e que está na pauta do dia, sobretudo aqui no nosso estado, né? Recentemente tem sido noticiado um caso que repercutiu bastante, de uma decisão judicial que acabou determinando que um veículo de comunicação aqui do estado retirasse algumas postagens, que, em tese, seriam, a título cautelar, né, foi a decisão, seriam, em tese, existiriam indícios de prática de crime contra a honra, contra um particular, no caso, um funcionário público. Obviamente, aqui a gente não pretende, e nem podemos também, por uma questão de ética, entrarmos a fundo nesse caso específico, até porque existem advogado e um advogado que já atuam no caso, então não nos cabe aqui tratar sobre essa situação específica. Mas é um debate que tem refletido bastante, aliás, talvez até reflexo de uma discussão bem imponente que tem surgido, principalmente a partir das eleições presidenciais de 2018, que diz respeito à parte de regulação e regulamentação da internet como um todo, e especificamente na questão da disseminação de notícias falsas, as fake news. A mim foi direcionado para que eu, de certa forma, tentasse mediar, né, aqui o debate, mas eu vejo que a gente precisa ser o mais informal possível. Então, quem quiser participar pode se manifestar, pode dar o sinal de vida. Nós não temos um roteiro fechadão para debater, mas temos algumas pautas e, inicialmente, e aqui já dando as boas-vindas para a doutora Fernanda, dizer que seja muito bem-vinda aqui em Natal, ainda que virtualmente, e ao nosso ecossistema aqui do CIA Hub. Mas eu passaria, até porque mulheres têm prioridade, né? Passaria a palavra para a doutora Fernanda, para que, de alguma forma, faça as considerações iniciais sobre o tema. Eu pensei inicialmente em fazer uma contextualização dos principais atos que os poderes da República têm realizado em relação a essa temática, mas eu acredito que, passando a palavra para as considerações iniciais de cada um de vocês, em seguida a gente pode entrar nessa contextualização. Certo? Com a palavra, a doutora Fernanda Lima. Gente, boa tarde, tudo bom com vocês? É um prazer para mim estar aqui na tarde de hoje, dividindo esse painel com as colegas de Natal, com o CIA Hub, que fez o convite, né, que eu fiquei super feliz.
Então, primeiramente, agradecer. Segundo, dizer que sou muito de casa, porque eu tenho um endereço em Natal, uma casa, uma residência, tenho tudo em Natal, né? Quem quiser pode perguntar aí a Natália. Ela passa depois os meus contatos no Rio Grande do Norte, porque realmente considero uma segunda casa. Então, para mim, vai ser uma conversa informal, acho que a proposta é essa. Eu vim mais para dividir algumas inquietações com vocês sobre os temas. A gente tinha até tentado alinhar uma pauta, né, dividir aqui em 3 grandes blocos, mas eu vou trazer as inquietações, vou começar a colocar algumas questões aqui para vocês e espero que tenhamos uma oportunidade de ter um debate rico, porque é um assunto muito espinhoso, né? Os 3 assuntos são muito espinhosos, né? O PL 2630, o inquérito que a gente pautou aqui também, não foi, Alessandra, para conversar sobre ele, sobre o inquérito que tramita no STF, o famoso inquérito das fake news, e, por fim, um apanhado um pouco leve na questão dos crimes cibernéticos, porque, de certa forma, vai se comunicar, né? Aí, só para a gente contextualizar, eu acredito que, não sei se todo mundo aqui está acompanhando muito próximo a questão da regulamentação, não só a nível do 2630, né, mas a um nível mundial do que está acontecendo com redes sociais, notadamente com o Facebook, porque o Facebook ele é o detentor do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Ele está lá no Vale do Silício, ao lado das grandes empresas que hoje dominam mundialmente a internet como um todo, né, os grandes provedores. E aí, só para começar, e aí dar uma sugestão para quem ainda não assistiu, acho que para tratar desse tema é interessante a gente tratar como ponto de início de um documentário que está na Netflix chamado Privacidade Hackeada. Não sei se todo mundo aqui já assistiu, não vou dar um spoiler gigante, mas é só para trazer uns dados interessantes. Lá no Privacidade Hackeada, eles vão tratar de um caso específico que tramitou perante a Corte de Londres, onde um cidadão americano tentava recuperar os dados que o Facebook indevidamente forneceu a uma empresa chamada Cambridge Analytica, e esse cidadão americano, pós-eleição do presidente Trump, disse como é que o presidente teve acesso a esses dados, e aí ele começou a pesquisar, esse cara, inclusive, é um professor de uma universidade renomada lá, e ele achou o caminho das pedras e descobriu que o Facebook vendeu os dados dele, muitos dados sensíveis, indevidamente. E ajuizou essa ação no Reino Unido, porque a Cambridge Analytica era uma empresa situada no Reino Unido. Por que é que isso interessa para a gente? Porque essa situação, ela não atingiu só os americanos, né? O Facebook, eu acredito que muitos de vocês acompanharam, ele vazou esses dados, ele entregou esses dados para essa empresa a nível mundial, não só dos americanos, de outras pessoas, embora as informações dos americanos tenham sido usadas na eleição do presidente Trump. Só para dizer que nós brasileiros, claro, estamos no documentário, o nosso presidente está lá representado, faz críticas ao Brasil, vou deixar aqui para todo mundo ver, não vou falar mais que isso. Mas eu queria falar do documentário para dar um dado interessante para vocês. Desde 2017, no mundo, dados valem mais do que petróleo. Então, aí a gente já tem um divisor de águas da importância de tudo que a gente acaba informalmente e inconscientemente entregando, né? A gente podia fazer aqui um debate só para ficar falando de dados, de LGPD e desses dados dentro da segurança pública. Não sei se vocês acompanharam, mas há 15 dias atrás a gente teve uma semana de debates na Câmara dos Deputados só voltado à investigação criminal, segurança pública e análise de dados. Debate riquíssimo, está no YouTube da Câmara dos Deputados. Quem tiver interesse de aprofundar, eu super sugiro que assista. Teve Gustavo Badaró, Luiz Estelita, enfim, grandes criminalistas debatendo justamente o assunto que é debatido no PL e é debatido no inquérito de forma muito superficial, a meu ver, e de uma forma que para nós criminalistas não é uma forma técnica. Aí eu já comecei a soltar minhas críticas, que serão muitas. Mas para começar pelo PL. O PL é de autoria do senador Alessandro Vieira, né? Eu estou com ele até aqui em mãos, porque, enfim, para debater os principais pontos com vocês, eu não tinha nem como decorar o PL inteiro. Mas ele tem o nome, né, de Lei Brasileira de Responsabilidade e Transparência, e, na verdade, o que é a intenção desse PL? Pós-inquérito das fake news, a gente sabe que o inquérito foi instaurado pelo presidente do STF em março do ano passado, embora ele se arraste até hoje, eu acredito que ele ainda vai se arrastar muito no tempo. Pós-inquérito, as inquietações aumentaram na Câmara dos Deputados com relação às redes sociais e à regulamentação. Aí eu deixo minha primeira crítica: muita gente está tratando do PL 2630 como se no Brasil não houvesse nenhuma lei que trouxesse e traçasse limites à liberdade de expressão ou ao uso da internet.
E, a meu ver, essa não é a situação. A gente tem o Marco Civil da Internet, que regulamenta muitas das atividades, que regulamenta alguns pontos sensíveis até para a advocacia criminal. Então, internet não é terra de ninguém no Brasil. Existe Marco Civil, muito bem estruturado. Tenho críticas a ele? Tenho, mas a gente não pode desconsiderá-lo. E acredito que o PL, em muitos pontos, agiu dessa maneira. Ele desconsidera e, num debate muito assodado, começa a impor vários limites à liberdade de expressão. Eu tenho muitas críticas, embora concorde em alguns pontos, e aí já para a gente não ficar perdendo tempo no ponto de vista criminal, vou dizer o que é que me interessa no PL. Me interessa a ideia, sim, pessoal, da gente ter identificação de contas e de perfis na rede social. Isso me interessa, e como eu estou no ambiente de colegas, me interessa porque eu tenho uma demanda crescente no escritório de crimes cometidos no ambiente da internet, não necessariamente crimes cibernéticos, porque a lei de crimes cibernéticos é curta. A gente tem os crimes que estão lá previstos, invasão de dispositivo informático, como, por exemplo, a invasão de dispositivo informático, mas não só os crimes que estão na lei dos crimes cibernéticos, ameaça, injúria, calúnia, difamação, enfim, todas as outras condutas que podem ser praticadas aqui na internet, sabemos bem disso. E qual é a realidade do criminalista hoje? Se a gente hoje, pelo menos assim, vou trazer os dados de Pernambuco, não sei como é a realidade da organização da polícia em Natal, queria ouvir vocês. Nós temos aqui em Recife, somente em Recife, não tem em outra cidade, uma delegacia de crime cibernético, que atua muito timidamente, porque a gente sabe que o Estado não oferece uma estrutura para a Delegacia de Crimes Cibernéticos atuar de uma forma mínima satisfatória. Esse é o primeiro ponto. E aí, o que é que vai acontecer no dia a dia da advocacia criminal? Eu tenho crimes sendo cometidos no ambiente da internet, e quando eu inicio uma investigação policial para achar o autor do fato, para ver quem está por trás da tela e quem é que está cometendo o delito, eu me deparo, nós sabemos bem disso, com uma série de questões legais que vão proteger sigilo, privacidade, dados. Quebrar o sigilo de uma pessoa não é um processo fácil, e eu não concordo que seja. A gente sabe de todos os requisitos legais para a gente conseguir uma decisão, para ter um acesso a uma quebra de sigilo telefônico, de mensagens, de contas bancárias, etc., tem que haver esse cuidado com o sigilo das pessoas, só que isso, dentro de um inquérito policial, para investigar um crime que acontece dentro da internet, muitas vezes acaba sendo um empecilho, porque o inquérito começa a tramitar de forma lenta, devagar, você não tem uma resposta rápida às necessidades da investigação, e isso começa a atrapalhar e põe a vítima em risco. Falando numa linguagem bem aberta, do meu caso mais recente, eu que derrubei, inclusive, essa conta segunda-feira. A Alessandra falou aqui, e a gente vai tratar um pouquinho lá na frente, do inquérito das fake news, muita gente criticando essa história de derrubar a conta, derruba, não derruba. Eu acho que tem que derrubar várias contas, vários perfis criados com uma intenção inidônea, e a gente precisa ter controle, o Estado precisa ter controle, a gente não pode, isso é minha opinião, né, quero ouvir todo mundo aqui, a gente não pode, a princípio, para a defesa dessa liberdade de expressão sem limite, validar um monte de questões que hoje acontecem na internet. Então, colocando esse meu caso prático para vocês, eu tinha um perfil, eu não, né, a cliente tinha um perfil que atua contra ela há mais de 1 ano no Instagram. Esse perfil foi criado por um terceiro. Aqui eu posso mencionar que nós, no âmbito de vista criminal, temos uma ideia de quem é esse terceiro, mas é uma ideia, poucos indícios de quem seja essa pessoa. Essa pessoa criou o perfil, teve acesso por meios ilegais a imagens, fotos e vídeos íntimos da vítima e começou a veicular isso no Instagram. Ele criou o perfil, adicionou as pessoas da família, adicionou amigos. Ora ele mantinha o perfil fechado, ora ele mantinha o perfil aberto, e sempre que ele fazia uma postagem com fotos dela nua e com vídeos íntimos, ele marcava os familiares e os amigos e xingava à vontade com todos os nomes que vocês imaginem. E por incrível que pareça, não sei se vocês perceberam, eu disse que esse perfil existia há 1 ano. Investigação, pedidos de quebra de sigilo, o juízo criminal não autorizava as quebras, não conseguia enxergar na ótica dele motivo para quebrar sigilo de determinadas pessoas, e o perfil, correndo livre, correndo solto na rede social, por mais que se denunciasse lá no Instagram como conteúdo impróprio, como fake, como 1000 coisas, o Instagram não derrubava a conta, o Instagram não tomava nenhuma medida administrativa, e aí fazendo minha crítica ao provedor específico do Instagram, que também vai se aplicar a Twitter, porque eu já tive casos com o Twitter. Existe uma demanda, a gente sabe, ele atua mundialmente. A sensação que eu tenho hoje é que ele não consegue dar uma resposta ao usuário na velocidade devida. Então, você comunica um conteúdo impróprio, ele não consegue analisar a tua solicitação em tempo hábil. Não acho que exista justificativa para isso. Eu estou falando aqui da maior rede mundial
e dizer que o Facebook não tem condições com inteligência artificial, seja lá o que for que ele deseja usar, de fazer um controle mais efetivo, para dar uma resposta ao usuário e um serviço melhor, a gente sabe que ele tem condição para isso. Mas aí, voltando para o caso concreto, não cai perfil, administrativamente ninguém responde, investigação criminal travada, juiz criminal que entende que não haveria motivos para derrubar perfil nem para quebrar sigilo, foi o que eu fiz, que é uma medida que eu vou dividir aqui com vocês, eu acho que a gente tem que compartilhar boas medidas, que tem surgido efeito na prática. Como o juízo criminal é um juízo, em teoria, né, que vai ter algumas garantias a serem obedecidas e tudo mais, eu tracei uma estratégia de tirar isso da discussão criminal e levei para o cível. No cível eu consigo um trâmite, aí é uma experiência local, não sei se em Natal seria da mesma forma. No cível eu consigo um trâmite muito mais rápido. Eu levo para a vara cível, faço uma ação de obrigação de fazer, peço a retirada do conteúdo impróprio ao juiz cível, relatando que aquele conteúdo fere as diretrizes do próprio Instagram. Eu peguei as diretrizes, a gente nunca lê, né, mas eu tive de ler, e eu li as diretrizes do Instagram, do Facebook, narrei lá os principais artigos que quebravam essas diretrizes e digo para o juiz, olha, isso aqui é um conteúdo impróprio, é um conteúdo de nudez, eu preciso que você tire esse perfil do ar imediatamente. Intimo o Facebook, porque a gente faz ação contra o Facebook, né, porque é o dono do Instagram, intimo o Facebook e tira esse conteúdo do ar imediatamente. E mais, peço a ele também que me forneça todos os dados que ele tem internamente sobre aquela conta. Então, vejam só, eu fui para o cível, pedi tudo que eu podia conseguir na investigação criminal, mas porque no trâmite da investigação criminal está travando. E no cível eu estou conseguindo isso muito mais rápido. Não é a primeira ação que eu faço, eu acho que essa já é a quinta. E o Facebook me responde. O Facebook responde rápido, geralmente ele tira do ar imediatamente, quando ele recebe a liminar, ele derruba a página do ar, e posteriormente ele traz aos autos algumas telas internas, onde ele identifica e-mail, o nome cadastrado da pessoa, algumas vezes vem telefone celular, outras não, mas pelo menos eu consigo alguns dados. E aí eu levo esses dados para a investigação policial, eu chego lá para o delegado e digo, eu consegui isso aqui na ação do cível, vamos ver o que é que colabora aqui com a investigação. Por que foi que eu trouxe esse caso e esmiucei para vocês para tratar desses temas todos? Porque no PL 2630, algumas das disposições que existem é no sentido de regulamentar, ou seja, vincular contas de perfil a dados pessoais, sendo bem objetivo, vincular o CPF. A lei não está falando em CPF porque alteraram o texto, mas existe um texto anterior que falava em CPF, eu acredito que talvez a história do CPF retorne. Ou seja, para você ter uma conta no Instagram, você teria que vincular um CPF. Assim como nós, para termos um celular, se comprarmos um chip, temos que vincular o CPF ao chip. Eu gosto dessa ideia. Escutei alguns argumentos dizendo, não, mas e se eu não quiser me identificar, se for um perfil anônimo, um perfil de crítica, de comédia, bom, sei que precisamos amadurecer o debate, mas acho que esses perfis são minoria, numa imensidão, para vocês terem noção de números. O Brasil tem o triplo de chips ativos de telefone do que de brasileiros. Isso é surreal, né? São mais de 270 milhões de chips ativos no Brasil. E a gente sabe que hoje a grande maioria desses chips estão ativos com contas, com robôs, né? Contas robotizadas. As pessoas literalmente criam grupos para ter várias contas de celular, né? Operarem em WhatsApp, enfim, em rede social e disseminarem informação a partir daí. Então, aí eu já trago todas essas críticas e me posiciono no seguinte aspecto. O PL tem que melhorar a redação em muitos artigos, tem, mas aceito a ideia, assim, da gente traçar alguma forma de identificar o usuário. Essa identificação não tem que ficar disponível, a meu ver. Essa identificação tem que ser feita para o provedor, ou seja, eu me identifico para o Instagram. Ele não tem que divulgar isso, nem tem que manter isso numa base de dados abertas. Mas, na hora que uma investigação policial solicita, ele tem que entregar. Porque aí eu vou estar saindo do âmbito público para um âmbito de investigação policial, vou justificar o porquê de eu querer esses dados, obviamente, mas eu, Fernanda, entendo que a gente precisa tomar algumas medidas para proteção e prevenção de crimes. Essa é uma delas. O PL também fala Minha gente, por favor, não estou olhando o tempo, viu? Quando tiver meu tempo cortado, Alessandro, tu faz um sinal, porque senão eu vou falar o resto da noite aqui. Com relação ainda à história do PL, a gente tem a questão do disparo de mensagens, ele fala em serviço de mensageria. Eu não sei se vocês notaram, o WhatsApp, durante a pandemia, a gente não está mais conseguindo, a gente estava conseguindo compartilhar com 5 pessoas uma mensagem encaminhada, né? Hoje, se vocês tentarem, pelo menos no meu WhatsApp, eu não consigo encaminhar para 5 pessoas. Se eu quiser encaminhar uma mensagem, eu só consigo encaminhar para um usuário de cada vez. Eu tenho que encaminhar pessoa para pessoa. Assim está funcionando o meu, não sei o de vocês.
Isso já é um dispositivo que está no PL. O PL já tentou colocar dessa maneira de dizer que durante pandemia e durante período eleitoral, cada usuário do WhatsApp só poderia encaminhar a mensagem de forma automática para um usuário de cada vez. O PL tenta trazer essa base, ele fala em encaminhar a mensagem uma vez, também fala na questão das listas de transmissão e na participação de grupo, né? Ele vai dizer que para eu participar de um grupo, alguém tem que me pedir uma autorização prévia. Eu gosto da ideia da autorização prévia. Quantos de nós entra em grupo sem autorização, e quando a gente entra no grupo, a gente já tem um dado lá exposto para terceiros que a gente nem conhece, que é o nosso telefone pessoal. Então, eu gosto dessa ideia de você pedir autorização para incluir alguém em grupo, como também gosto da ideia de pedir autorização para a lista de transmissão. Eu preciso decidir se eu quero ou não receber aquela mensagem. Por outro lado, qual é o grande problema do PL? Existem muitos conceitos abertos. Então, a gente precisa debater. Eu não sou contra o PL, eu sou contra a aprovação dele na forma que ele estava tramitando, do dia para a noite, com o argumento de que a gente está na pandemia e precisa regulamentar. Eu acho que a gente tem que amadurecer, não precisa ser o Marco Civil da Internet, que tramitou por 9 anos, mas não pode tramitar por 30 dias. A gente tem que fazer audiência, tem que escutar os especialistas, tem que escutar os criminalistas, mas tem que escutar o pessoal da TI, que sabe muito mais que nós, inteligência artificial e etc. Então, repito, não sou contra o projeto, mas acho que a gente tem que amadurecer alguns pontos. Lá, por exemplo, ele traz o conceito de conta inautêntica e faz um monte de restrição. Mas ele não define o que é uma conta inautêntica. Ele precisa esmiuçar, né? A gente não pode ficar com esse conceito super aberto. Por que é que eu acho que esse PL se vinculou e toca em alguns pontos a questão do inquérito? Aí já indo para o segundo ponto, que é o inquérito que está no STF. O inquérito, eu não sei se todo mundo aqui acompanha, eu busco acompanhar de perto, eu busco, inclusive, ler as decisões que os ministros proferem diretamente nas decisões, né, porque a gente sabe que a mídia da gente é um pouco complicada, então, quando você começa a acompanhar via notícia de jornal, o negócio complica. Eu sempre busco ler a decisão dos ministros, porque é totalmente diferente do que a nossa televisão, independente de emissora, ela traz, né, como informação. E aí o PL, só para a gente trazer algumas balizas, né, eu disse para você, o PL não, o inquérito começou em março do ano passado, março de 2019, temos muitos problemas no inquérito, mas vou adiantar meu posicionamento para ouvir os colegas. Eu não acho que é um inquérito inconstitucional do ponto de vista do artigo 43. O artigo 43 do Regimento Interno coloca as diretrizes, né, a base do que pode ou não ser de competência do STF para instaurar uma investigação dentro do próprio Supremo. Então, eu leio o artigo 43 como sendo válido no inquérito das fake news. Acho que Toffoli, enquanto presidente, poderia sim dar início à investigação, embora eu, como advogada criminalista, preferisse infinitamente que a PGR tivesse assumido esse ônus, porque caberia ao Ministério Público ser titular dessa ação. Só que a PGR se manteve inerte e, para mim, o regimento interno deixa clara a possibilidade do presidente instaurar o inquérito dentro do Supremo. Embora eu concorde com o artigo 43 nesse viés de interpretação, sei que existem outras óticas, eu não concordo com a forma da distribuição. Eu acho que feriu nitidamente o princípio do juiz natural, né, da distribuição natural, feriu o sistema acusatório, que a gente tanto tenta sustentar no nosso direito penal, no nosso processo penal, e a duras penas a gente vem conseguindo avanços muito tímidos, mas aí chega o presidente do Supremo e ele escolhe o relator do caso. Não vejo no regimento interno justificativa para ele determinar quem é que iria investigar, tem que ter sido uma distribuição automática, nitidamente, para a gente achar quem ia ser o responsável. Para mim é um erro gravíssimo, né, uma nulidade. Contudo, já sabemos que esse debate foi ultrapassado pela própria Corte, né? Eles julgaram o inquérito constitucional, debateram tanto o artigo 43 como essa questão da relatoria, e o inquérito vai seguir. Com relação aos fatos que estão no inquérito, são fatos muito graves. Eu até abri a decisão do Alexandre de Moraes para ler só 2 trechinhos para vocês de algumas mensagens, eu não sei se todo mundo lê essas decisões, né? De algumas mensagens que estão lá no inquérito, né, de ameaça aos ministros e ao tribunal. Uma das mensagens diz: querem o caos, estão querendo repetir 1968, onde o STF da época soltou a esculhama terrorista, levando o governo da época a endurecer com as 5 para preservar a segurança nacional e institucional. Querem o mesmo agora para nos acusar de golpe. Aí tem outro trecho aqui que diz: o STF, via Marco Aurélio, acaba de rasgar mais uma vez a Constituição, dando a governadores e prefeitos o poder de restringir o direito de ir dos cidadãos brasileiros. Temos, então, com a autorização da justiça, ditadores governando em estados e cidades. Tem vários outros trechos,
Quem quiser, eu tenho até a decisão aqui, eu posso enviar depois. Trechos que falam da vida pessoal dos ministros. A gente sabe que no bojo do inquérito tinham dados que indicavam que eles estavam vigiando os ministros. Só para contextualizar também vocês, né? Diz o inquérito que existe um grupo chamado Brasil 200, grupo de empresários que vai bancar o disparo de mensagens. Eu anotei até aqui. São 35 contas investigadas, 14 páginas que foram investigadas também. Esse grupo, que é o Grupo Brasil 200, vinculado a 38 contas. Então, assim, minha opinião, do que li, do que está publicizado desse inquérito, me parece que substância tem muita com relação a vários crimes cometidos. O problema é no nascimento do inquérito, né? A gente questiona o nascimento, como eu falei para mim, STF poderia abrir inquérito, poderia, só não poderia escolher quem ia relatar. Mas o fato é que ele existe, existem crimes graves. O que é que esse inquérito se comunica com o PL? Ele caminha paralelamente, digamos assim, a meu ver, porque se eu tenho um inquérito que investiga contas, pessoas, grupos, e uma lei que está tramitando, um projeto de lei que está tramitando para regulamentar isso, a gente vê que os interesses aí estão caminhando muito lado a lado, né, de quem vai decidir, de quem vai julgar, e o legislador ali já observando e já podendo se defender do que está sendo posto na lei. Eu não gosto dessa ideia, mas acho que no país que a gente tem hoje não tem outro caminho. Me preocupa os fatos narrados no inquérito, tem que ser apurados, a PGR continua inerte até hoje, muda de opinião conforme muda de PGR, acho isso muito triste para o Ministério Público enquanto instituição. A gente vê, e aí estou muito feliz de poder falar só para criminalistas, porque aí a gente pode fazer uns comentários mais ruinzinhos, né, mais maldosos, né, eu fiquei abismada, não sei se vocês viram as declarações do PGR falando da Lava Jato, 38 mil pessoas com dados abertos, 38 mil pessoas, o banco de dados da Lava Jato não tem limite, não tem começo, não tem fim. Veja que a discussão não é a mesma, mas na essência os direitos que a gente está debatendo são os mesmos, direitos a dados, direito à proteção de dados, direito a sigilo, direito à intimidade e investigação criminal no meio de tudo isso. Bom, são alguns debates iniciais, eu vou parar de falar, porque senão eu vou falar sozinha, e eu não quero falar sozinha, mas é porque eu falo demais, quero ouvir todo mundo, espero ter colaborado aí com vocês para trazer as inquietações e seguir esse debate. Show de bola, Fernanda. Muito, muito boas as suas ponderações, viu? Muito mesmo. Antes de passar a palavra para Renato, eu queria só fazer uma contextualização aqui, talvez até de caráter mais para se estabelecer uma cronologia dessas questões aí. E para tentar situar o pessoal que está chegando agora para o inquérito 4.871 do STF. Ele foi instaurado em 14 de março do ano passado, através da portaria que foi questionada, a portaria do gabinete da presidência do STF, né, do ministro Dias Toffoli, que foi questionada por meio de uma DPF, que foi ajuizada pelo partido Rede e Sustentabilidade, que estava questionando justamente a inconstitucionalidade dessa portaria, que veio a instaurar, que foi um instrumento que determinou a instauração do inquérito, com base, obviamente, no artigo 43 do Regimento Interno do STF. Esse inquérito, nessa ADPF existia uma medida cautelar para que fosse suspensa a eficácia dessa portaria que instaurou o inquérito. E, ao julgar essa medida cautelar, o STF, por 10-1, por maioria, a única divergência foi o ministro Marco Aurélio Melo, o STF negou a medida cautelar e já entrou, de certa forma, no próprio mérito da ação. Esse é o grande, talvez até o grande detalhe que a gente, não sei se os colegas partilham também da mesma ideia, mas por uma questão da nossa praxe mesmo, enquanto advogado, a gente sempre tem muito receio de fazer um pedido liminar ou mesmo um pedido de algum tipo de medida cautelar nas ações que são submetidas principalmente aos tribunais, com receio de que, ao negar esses pedidos, haja já um enfrentamento em relação ao mérito. E aí isso pode ser muito prejudicial, inclusive, à própria discussão do direito que está envolvido ali no cliente. Então, fica somente essa ressalva.
deixa eu pegar aqui mais um na sequência. Portanto, assim, inicialmente foi instaurado esse inquérito pelo STF para apurar fake news, milícias digitais que seriam financiadas por entidades privadas, justamente para causar ofensas à honra dos ministros, aos familiares, enfim. São situações realmente gravosas, extremamente gravosas. Esse julgamento da DPF foi no último dia 18 de junho desse ano. O STF conseguiu, o plenário decidiu. E atualmente ainda estão ocorrendo as investigações sob sigilo. Faço uma outra ressalva aqui em relação ao acesso da defesa dos investigados ao próprio inquérito. A OAB, o Conselho Federal da OAB teve de intervir para garantir que as defesas dos investigados, que, se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver errado, a época foi logo em seguida ao cumprimento de mandados de busca e apreensão, algo nesse sentido. E aí, na sequência, obviamente, as defesas dos investigados e das pessoas que haviam sido submetidas a essas diligências tentaram ter acesso ao inquérito e, por algum motivo, o Supremo Tribunal Federal, talvez até na pessoa do ministro relator, o presidente do inquérito, de alguma forma tornou embaraçoso o acesso, e a OAB teve de intervir para garantir aos advogados que tomassem conhecimento daquilo que estava sendo produzido e objeto da busca e apreensão. Em seguida, veio a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a famosa CPMI do Congresso Nacional, que foi instalada em 4 de setembro de 2019, para investigar, inicialmente no prazo de 180 dias, os ataques cibernéticos contra, segundo foi colocado, contra a democracia, contra o Estado de Direito, cyberbullying e a suposta utilização de perfis falsos para disseminar fake news durante as eleições de 2018. E também a questão do aliciamento e orientação de crianças para disseminar e cometer crimes de ódio e até mesmo suicídio a partir de situações e condutas perpetradas no meio virtual. Então, em relação a essa CPMI, que é praticamente a investigação do próprio Congresso Nacional, estão aguardando a deliberação em relação ao prazo. Foi requerida a prorrogação do prazo para mais 180 dias e pelo menos até o que me consta, ainda não foi retomado. E aí veio o projeto de lei 2630, como a Fernanda falou, que foi proposto pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Tem alguns detalhes aqui que também me chamaram a atenção, mas antes, feita essa contextualização mais cronológica, eu passo a palavra para o Dr. Renato Guerra. Boa tarde, meu querido amigo. Primeiramente, agradecer aí o convite. É de uma honra enorme participar desse evento, até porque ele foi pensado, né, a partir dessa comunidade do CIA Hub, que é uma comunidade na qual estou inserido, e uma comunidade na qual eu acredito. Então, muito obrigado pelo convite, realmente é um prazer imenso estar com vocês. E antes de compartilhar com vocês também algumas inquietações, eu queria dizer à doutora Fernanda que, embora não conhecesse o trabalho dela, né, até ser convidado para esse momento, pela sua introdução, eu já devo lhe dizer que admiro pelo domínio do tema, pela forma como você colocou suas inquietações, né, muitas das quais eu compartilho, e passarei a acompanhar o seu trabalho, que com certeza vai me ajudar bastante, né? Não é fácil advogar nessa área, aliás, não tem sido fácil advogar no nosso país, e quando o assunto é direito penal, né, quando o assunto é a prática de crimes, parece que aqui no Brasil esse assunto se torna ainda mais inquietante, né? Se torna ainda mais polêmico, né? E uma lição que eu tiro dessa forma com que o crime ele é trabalhado aqui no Brasil é de, pelo menos,
isso tudo é feito de maneira muito democrática, pelo menos é como eu vejo, né? Embora a gente fale aqui na condição de alguém que conhece um pouco do direito penal, é um tema que eu vejo que está na roda de conversa de quem, enfim, talvez nem entenda absolutamente nada de direito, né? E isso, para mim, pelo menos no primeiro momento, me parece algo muito bom, ver que é possível falarmos sobre fake news, sobre crimes cibernéticos, sobre liberdade de expressão, aqui entre advogados, entre estudantes de direito, mas também, né, numa mesa de bar na esquina, os amigos comentando e conversando sobre isso. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito bacana, e eu acho que momentos como esse que a gente está tendo aqui servem pelo menos para de repente, suscitar algumas reflexões um pouco mais técnicas sobre o assunto, né, mas que também não esvaziam a matéria. Eu acho que, como eu disse, eu sou absolutamente entusiasta de que todos possam, né, e devam falar sobre qualquer assunto no país, né, cada um com suas condições e propriedades, né. E aí, para tentar trazer, digamos, um pouco da minha visão sobre tudo isso, a partir da experiência que eu vivi nesses alguns anos aí de história, né, eu queria tentar seguir mais ou menos, né, um pouco da contextualização da contextualização que a Alessandra propôs e que também foi seguida aí por doutora Fernanda, né, falar um pouco sobre o projeto de lei que vai tratar especificamente de algumas situações mais recentes. Aliás, uma das críticas que eu gosto de fazer, não apenas numa parte da minha vida profissional, dedicá-la ao Poder Legislativo, mas também por conhecer um pouco disso, eu acho que o nosso Poder Legislativo ele é muito reativo, né? Nós temos, infelizmente, legisladores que reagem a situações, né? Então, o projeto de lei ele vem no momento em que o país precisa tratar do assunto, não porque está antevendo o problema, mas porque os problemas estão acontecendo, né, em todo o país, e eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que acaba gerando um projeto de lei, como a doutora Fernanda apontou, um pouco imaturo, né, ainda, um projeto de lei que vem tramitando por cima das coxas, né, como dizem lá no interior, só para que a gente veja um projeto de lei aprovado e, enfim, qual o sentido da gente aprovar uma lei que, sei lá, talvez na prática não surta tanto efeito, né? E, infelizmente, essa tem sido a tradição do nosso país, esse legislativo muito reativo, né? Isso é ruim para o debate, é ruim para o próprio projeto, eu particularmente, e aí eu não queria, digamos, expor a minha opinião. Aliás, eu nunca exponho minha opinião como uma verdade absoluta, mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, se posicionar de alguma forma para trazer exatamente essa experiência, né, de quem está falando para o debate. E eu, particularmente, pelo menos até hoje, né, não sei se a doutora Fernanda vai me convencer do contrário aqui, o doutor Alessandro também, mas eu me posiciono hoje contra esse projeto de lei. Enfim, tem uma série de situações com as quais eu ainda não consigo, talvez eu não compreenda, né, exatamente da forma como ele está sendo colocado, mas eu acho que isso se deve também ao fato da gente ter tido pouquíssimo tempo para tratar disso, né, até esse projeto de lei nascer, e aí eu acho até que nem todos têm a ciência, né, de que esse projeto está tramitando, embora ele já tenha sido até aprovado no Senado, não é isso, Fernando? Eu acho que ele já foi aprovado no Senado, está em discussão na Câmara, né? Então já houve um debate, né? Mas pouquíssimo debate sobre ele, né? Pouquíssimo debate sobre ele. Eu, quando pensei, né, no que eu poderia falar sobre o projeto em si, né, eu comecei a resgatar algumas experiências que o Brasil, né, já experimentou aí, a respeito de regulamentação de determinados setores, né? E eu tenho uma posição talvez muito liberal nesse aspecto. Eu acho que regulações como as que eu, pelo menos, percebi desse projeto de lei, elas são muito ruins pelo menos para o Brasil, que eu imagino ser o ideal, né? Dentro, obviamente, da minha experiência e das minhas perspectivas, né? E essas regulamentações, elas até deram certo em alguns setores aqui no nosso país, né? Vou tentar falar aqui, por exemplo, a regulamentação do setor de telecomunicações, né, democratizou o acesso a essa ferramenta, né? Eu acho que todos aqui que estão na sala
não viveram outra realidade senão o acesso total a qualquer tipo de meio de telecomunicação, né, de celular, de telefone, mas uma geração ou 2 gerações antes das nossas, ter acesso a um telefone era algo absolutamente inviável, né, era caríssimo, era algo realmente inacessível. E eu percebo que a regulamentação desse setor, a partir, obviamente, de um processo aí de privatização, que não tem exatamente a ver com o que a gente vai tratar aqui, mas a regulamentação acabou trazendo essa democratização, pelo menos é como eu vejo, né? E hoje a gente consegue, de fato, acessar essa ferramenta de maneira muito simples, né? Um dos dados que a doutora Fernanda trouxe mostrou isso, né? A quantidade de chips telefônicos que nós temos. E é um setor que, com certeza, todos aqui já tiveram ou conhecem alguém que teve algum problema com uma componente celular, né? E a regulamentação desse setor, eu acho que, apesar de algumas sérias dificuldades, é uma regulamentação que funcionou, né? Via de regra, nós temos um bom serviço sendo oferecido, todo mundo consegue ter acesso a isso, não há grandes dificuldades, né? E a princípio, as operadoras de telecomunicação respondem, né, relativamente bem a isso. A gente tem uma agência reguladora que né, dada aí as devidas proporções, também funciona relativamente bem, né? E aí eu vejo que é um setor que parece ter se adaptado a essa regulamentação, né? Em contrapartida, se a gente for tratar, por exemplo, de combustíveis, né, do setor de postos, de gasolinas, distribuidoras, etc., a gente vê que é um sistema que funciona perfeitamente bem, né? É um sistema e aí vamos tirar aqui somente a questão do preço, que o preço, às vezes, enfim, temos algumas discussões a respeito disso, mas é um setor que, pelo menos da minha perspectiva, funcionou muito bem em termos de regulamentação, né? Nós temos um produto de qualidade, a gente dificilmente tem situações que tragam um mau serviço, digamos assim, né? Um mau produto, né? Do ponto de vista do que se imagina para esse setor, uma agência reguladora que funciona muito bem, né? Agora, uma coisa que talvez a gente não tenha percebido, e pelo menos é algo que eu vejo com uma certa preocupação, é que isso tornou o setor de combustíveis muito bom para o consumidor, mas muito difícil para o empresário, para quem quer empreender nesse negócio. E o meu receio é que, eventualmente, uma regulamentação como essa, do projeto de lei que a gente está tratando aqui, né, de fake news e tecnologias, né, de informática, de internet, etc., é que isso traga algumas dificuldades para o acesso, para o serviço, talvez até a ausência de alguns serviços aqui no país em razão dessa reação que nós estamos tendo a, obviamente, um problema que é sabido, é um problema que existe, né? Se a gente for tentar, de repente, fazer uma comparação do que o nosso país está fazendo e o que países como os Estados Unidos estão fazendo, a gente vai ver que há uma diferença, né, de como tudo isso está sendo tratado, né? Mas eu também não acho que os Estados Unidos, né, vão ser aí a melhor referência para tratar esse assunto, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer? A minha posição sobre esse projeto de lei é uma posição, talvez, de tentar, talvez, regulamentar isso com uma flexibilidade maior, ou talvez trazer algum tipo de regulamentação num período maior de amadurecimento, até para que o próprio mercado, né, do ponto de vista de quem empreende nessa área, e até mesmo nós, consumidores, a gente possa entender, de fato, como é que, né, tudo isso vai ser acomodado, digamos assim. Eu acho que esse debate ele veio ao centro das nossas atenções no momento de muita sensibilidade política, digamos assim, onde há infelizmente, há um acirramento de posições políticas a partir da filiação a determinados grupos, né? E aí tudo que se tratar a respeito de algum tema vai acabar, né, bebendo da fonte dessas filiações, né? Uma rápida digressão aqui é para um pouco do tema que a gente está tratando, né? Eu não sei se foi coincidência, mas eu acho que, na verdade, foi muita competência de Alessandro em tentar fomentar esse tema nesse dia, porque a gente acabou, né, trazendo aí a esse momento um assunto que foi pautado, por exemplo, pelo Conselho Federal, né, num dos seus, da abertura lá do Congresso Digital, né, enfim, através da palestra, né, do Felipe Neto, o youtuber que sofreu diversos ataques em fake news,
mas é um assunto, por exemplo, que está dividindo o Brasil a partir dessas filiações políticas, né? Quem, sei lá, de repente é a favor do atual presidente, vai naturalmente ser contra ao que a OAB vai fazer dentro desse cenário com a palestra do tal youtuber, né? E eu acho que isso acabou contaminando um debate sobre liberdade de expressão, que eu acho que deveria ser a tônica do assunto ao tratarmos do projeto de lei, né? E aí, só para tentar dar um exemplo do porquê eu acho que esse projeto de lei não merecia ser aprovado, né, do jeito que está, muito menos nesse momento, é que são dezenas de obrigações sendo criadas, né, para as operadoras aí, né, para os provedores, melhor dizendo. A doutora Fernanda me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a lei trata como provedor, né, não como operadora, e obrigações que, na minha visão, são desestimulantes para a liberdade de expressão. O que o projeto de lei vem chamar como dever de transparência, né, desses provedores, eu acho que, na verdade, por dentro, vem trazendo uma regulamentação que desestimula isso, né? E eu acho que, no final das contas, nós é que perderemos com a desestimulação, né, pelo menos na minha visão, do que seria uma liberdade de expressão. E eu acho que liberdade, pelo menos na minha visão, repito, não dá para ser medida, né? Não dá para ser metrificada. A liberdade, ela tem que ser absoluta, tem que ser total, né? Eu acho que as balizas que a gente poderia pensar para a adoção, né, de um sistema, digamos, responsável, um sistema mais saudável, né, de transmissão de mensagens, né, de utilização de redes sociais, deveria ser muito mais objetivo do que como está na lei, né? A lei, como eu disse, traz dezenas de obrigações, traz, por exemplo, a obrigação de publicação de relatórios trimestrais sobre uma série de conteúdos que esses provedores já têm, né? E aí concordo com a doutora Fernanda que, de fato, não digo que há má vontade dos provedores em auxiliar em determinadas investigações, mas eu acho que eles estão tentando defender uma posição que, para ser defendida, precisa ser bem intransigente, né? Infelizmente, eu acho que é como isso tem sido tratado por eles, e eu acho que por um maltrato aí, eu acho que por parte de algumas autoridades públicas que são chamadas a tratar desse assunto, né? Mas, para tentar dar um exemplo ainda mais específico, eu vejo com muito receio o fato de um provedor como o Facebook e suas redes sociais, WhatsApp, etc., Instagram, né, ter que publicar a cada 3 meses um relatório, né, sobre quem pagou por determinado conteúdo, qual foi o público-alvo, né, o quanto foi gasto, entrando numa seara muito específica de um negócio, né, um negócio que às vezes a gente nem entende muito bem. Eu duvido muito que quem votou a favor desse projeto de lei talvez realmente tenha tido a consciência do que está por trás, né? Que negócio é esse que está por trás, né? A cadeia de empresários e trabalhadores, enfim, uma série de situações que está por trás disso, né? Mas, enfim, publicar um relatório a cada 3 meses, se eu não me engano, essa é a periodicidade, dizendo quais publicações foram patrocinadas, quem foi que pagou, qual foi o público-alvo, quanto é que foi gasto, né? E se isso for durante as eleições, isso tem que ser semanal, né? Eu fico pensando se daqui a pouco o Instagram, para ter que, né, sei lá, suportar essas obrigações, passe a cobrar uma mensalidade aí para o usuário utilizar. Porque talvez esse negócio não se sustente, né? Mas talvez eu esteja exagerando, né? De repente, o Instagram já está até preparado para a aprovação dessa lei e vai reinventar o negócio dele de alguma forma para mantê-lo, né, obviamente, sustentável do ponto de vista do próprio Instagram, né? Mas, enfim, eu de certa forma, eu acho que essas regulamentações são assim, trazem muitas preocupações do ponto de vista de liberdade, e eu acho que a minha posição acaba sendo talvez até um pouco extremada nesse ponto de vista, né? Mas, enfim, talvez essas reflexões aí nos ajudem né, ampliando esse debate. Eu acho que a gente precisa também pensar nesses extremos antes de definir com certo equilíbrio o que seria melhor para o nosso país, né? E aí, tratando especificamente do inquérito, né, do inquérito 4871, aí eu vejo que
nós temos alguns extremos que, mais uma vez, eu não consigo, talvez, compreender e, consequentemente, eu não concordo, né? Eu entendo que exista, né, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal conduzir uma investigação dessa natureza, até porque eu acho que o que está em jogo ali não é somente a defesa da instituição e de seus ministros, mas eu acho que acabam servindo como uma mesa de debate sobre esse assunto, né? Até a abertura desse inquérito a gente falava sobre fake news, mas às vezes parecia algo muito, muito fantasioso, né? A gente falava sobre fake news porque uma empresa nos Estados Unidos talvez tivesse utilizado isso para influenciar nas eleições, e aí o documentário que a doutora Fernanda sugeriu mostra que isso também não é exatamente uma fantasia, né? Isso realmente foi uma realidade nos Estados Unidos, mas para nós aqui no Brasil é como se nunca pudesse acontecer, né? Nunca pudesse acontecer. Eu acho que Donald Trump, inclusive hoje, ou foi ontem, anunciou que vai sugerir o adiamento das eleições norte-americanas, né, até o fim da pandemia, porque ele está com medo de novas fraudes, né, durante esse processo, enfim. Eu acho que os Estados Unidos, às vezes, nos servem como referência de alguns absurdos que, na prática, podem acontecer, né. E eu acho que até digamos, a cobertura da mídia sobre o assunto passou a ser outra quando o inquérito, de fato, veio à tona, né, com todas as medidas que foram tomadas. Eu particularmente, aí eu tento dar uma opinião baseada na minha experiência jurídica, digamos assim, né, mas eu gosto de externar uma opinião como alguém que não necessariamente está vestido, né, de terno e gravata como um advogado, né, muito menos como um professor. Mas eu tenho muito medo do que tudo que o Supremo tem feito nesse e em outras situações mais recentes, né, sirvam como uma carta branca para alguns abusos que a gente já vive no Poder Judiciário há muito tempo, né, nas primeiras instâncias. Eu acho, inclusive, que a transmissão dessas sessões dos tribunais, né, por videoconferência, a partir dessa necessidade que a pandemia nos impôs, acabou escancarando uma realidade que era muito velada, né, pela liturgia do tribunal, né? A gente fazia a gente acompanhava aquela sessão enquanto advogado e o que acontecia ali saía, né, a partir do que a gente via e era comentado nos nossos grupos, mas agora qualquer um pode, né, clicar e assistir uma sessão do tribunal, e eu acho que isso está escancarando uma parte ruim do nosso Poder Judiciário, não é todo, eu acho inclusive que é a minoria, né? Mas eu acho que alguns excessos estão sendo cometidos pelo Supremo nesse inquérito especificamente, que podem justificar, né, na visão de quem já está contaminado, passa a ser uma justificativa, né, de alguns abusos que eu acho que são até muito mais graves nas primeiras instâncias, nas comarcas do interior. Isso me preocupa bastante, né. O Supremo ele acaba sendo, de fato, uma referência para esse Poder Judiciário, não como o ministro Toffoli disse recentemente, né, de que os ministros seriam os editores do país. Eu acho que essa é uma visão muito, muito equivocada, né, mas são sim uma referência, né, são sim uma referência. E nesse inquérito especificamente, eu não consigo julgar nem o fato de serem eles, né, de alguma forma, vítimas e terem, de fato, uma gana, né, muito, muito evidente de resolver e tentar solucionar isso para que isso acabe. Uma coisa que eu costumo dizer muito em sala de aula é que a gente estuda a teoria, nós precisamos estudar a teoria, a gente estuda a prática, a gente traz exemplos práticos, mas uma coisa que no direito a gente não consegue dissociar de maneira alguma é o componente humano. Né, por trás daquele magistrado, por trás do procurador-geral da República, por trás do advogado, tem um ser humano, e esse ser humano, ele, né, enfim, ele tem uma experiência de vida, ele traz uma carga, infelizmente, ou invariavelmente, na verdade, ele traz uma carga para suas atuações, né, como profissional, e seria ilusão pensar que o ministro do STF que está conduzindo a investigação não vá, de alguma forma, se contaminar pela ideia de ser vítima daquele próprio inquérito, né? Mas, para mim, é um absurdo que isso esteja tramitando da forma como está, né?
peço vênia aí a quem compreende de maneira distinta da minha, mas juridicamente não consigo visualizar a tramitação desse inquérito no próprio Supremo, nem da forma como ele está sendo conduzido, muito embora eu até veja legitimidade na tomada de algumas decisões que eu acho que acabam sendo esvaziadas pelo fato dela estar sendo tomada pela própria vítima. Eu acho que isso acaba sendo de se lamentar, porque algumas medidas eu acho que realmente deveriam ter sido tomadas, como foram, né, para, de fato, derrubar algumas contas, como a doutora Fernanda bem disse, né, algumas contas precisavam ser derrubadas, né, o movimento de disseminação de fake news precisava ser interrompido, precisava ser estancado, e eu acho que, independentemente de posição política, eu consigo visualizar que, de fato, existia uma coordenação de disseminação, e isso é muito ruim para o sistema, principalmente na visão de alguém que observa isso de maneira muito liberal, né? Se eu não quero nenhum tipo de regulamentação, eu tenho que suportar, digamos, o mau uso dessa rede, né? Eu tenho que compreender que esse mau uso pode acontecer, e que bom que o judiciário pode tomar medidas contra o mau uso dessa rede, né? Mas, da forma como está sendo feita, eu acho que acaba esvaziando um pouco da assertividade dessa medida. Em algumas situações acaba até deslegitimando, né, a tomada dessa medida, mas eu acho que o Brasil ainda tem muito a caminhar nesse sentido, e eu acho até importante que a gente não pare de falar sobre isso, que a gente possa ouvir a opinião de especialistas como a doutora Fernanda, mas que a gente possa ouvir também a opinião de um estudante de direito que está, né, danado da vida, porque o Supremo, como é que o Supremo é vítima e está investigando? Foi isso que o professor me disse, né? Então, eu acho bacana que a gente possa discutir sobre isso, e eu quero ouvir a opinião do doutor Alessandro também sobre o assunto. Beleza, Renato. Vamos lá. Alessandro, eu posso só fazer um complemento da fala por uns pontos que Renato trouxe rapidinho? Fica à vontade. Não, só para não perder o gancho para o pessoal se situar aqui, né? A história que eu trouxe no início lá do privacidade das eleições, já que a Alessandra e o Renato tocou tão bem nesse tema, mas só para vocês compreenderem que isso não é uma realidade que vai chegar no Brasil, né? Isso é uma realidade que está no Brasil e está no mundo todo. Se vocês assistirem, acredito eu que depois daqui vão ficar curiosos e vão assistir, o que foi que o Facebook fez, ele fez conosco, com esses jogos, por exemplo, recentemente na pandemia, todo mundo participou daquela brincadeira que pegava o rosto e transformava o rosto da mulher no rosto do homem e vice-versa. Aquilo ali é uma base de recolhimento de dados sensíveis, de face, etc., fora todos os dados que a gente entrega de mão beijada para eles o tempo todo. Mas o Facebook, ele conseguiu na eleição do presidente Trump entregar dados para a Cambridge Analytica, que fornecia esses dados para a campanha de Trump, para direcionar a publicidade. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas ele teve um embate com a Hillary e ele levantou uma questão pontual contra a Hillary, acusando ela de uma série de condutas indevidas, papapá. E o que é que ele fazia? Ele pegava os dados sensíveis, mapeava no país inteiro onde é que ele tinha eleitores indecisos, lendo questões de rede social, né, acompanhando os eleitores pela rede social, e ele direcionava a publicidade dele, Trump, e a publicidade contra a Hillary para essas pessoas indecisas. Assim, ele conseguia aumentar a probabilidade dele de ganhar votos. Só para todo mundo ficar bem atento, a gente teve isso no Brasil, a gente só não teve com a proporção da Cambridge e do Trump em níveis financeiros, mas a gente tem hoje no Brasil, desde a eleição de 18, um pouco antes da eleição, eu acho que até hoje, uma publicidade direcionada que determinados grupos veiculam todo dia através das fake news. Isso não estancou e isso não vai estancar a princípio, né? Outro ponto que eu queria colocar aqui, só porque ele colocou uma questão aqui, Kate Oliveira disse, no que tange o PL das fake news, eu acredito que a questão de maior relevância é sobre a obrigação de retenção de dados, os metadados. Até porque o Marco Civil da Internet e a Lei das Organizações Criminosas já trata dessa guarda de dados. Aqui vejo uma possibilidade de colisão do princípio constitucional da presunção de inocência. Teríamos um estado de vigilância constante, bem como a questão das pessoas terem receio de se expressar, pluralidade de ideias. Kate, só para a gente também fazer um recorte, que é o seguinte, a lei não é perfeita, está muito longe de ser o PL, mas ele fez alguns recortes. Primeiro, os dispositivos do PL são para os provedores a partir de 2 milhões de usuários, não são todos os provedores.
Segundo, ele não tem uma determinação de que a gente vai vigiar todo mundo, de que o provedor ele ia ter que vigiar todos os perfis. Ele tem que vigiar e fazer banco de dados e regras para os perfis que ele coloca como inautênticos ou para os perfis que são robotizados. Na verdade, ele tem uma disposição de que você informe ao Instagram que você robotizou o seu perfil. Eu não acho isso uma ideia absurda, porque a gente sabe que robotizar perfil hoje, vem do mercado do digital, é uma coisa que muita gente faz, né? Porque senão você não consegue uma entrega para a audiência no nível satisfatório. O Instagram tem bolhas. Se você não robotizar para entregar a mensagem de forma mais constante, patrocinar, aquele conteúdo não chega para uma audiência considerável. Eu confesso que, assim, esse dever aqui que a gente está mencionando, de vigilância, não é para todo mundo. Não é, por exemplo, para o teu perfil pessoal que tu utiliza para postar tuas fotos pessoais e interagir com um grupo pequeno. Ele quer, sim, que você comece a ter uma atenção maior às contas que são robotizadas, que apresentam comportamentos estranhos. O que seria esse comportamento estranho? Não está muito claro na lei, não, mas o que seria o comportamento estranho? Disparo de mensagens em quantidade, né? Interação de forma duvidosa com hashtags e etc. Ele precisa conduzir melhor, mas ele não está dizendo que o Instagram tem um dever de vigilância de todos nós, até porque isso aí inviabiliza o negócio, o Instagram ir embora do Brasil. E um último ponto, só para a gente melhorar ainda mais aqui o debate, na fala de Renato, ele tocou nesse assunto, eu fiquei me coçando para falar. Com relação especificamente à questão do Instagram, do Facebook, a pressão não é no Brasil, né? A gente faz uma pressão errada porque a gente faz uma pressão legislativa, mas a gente tem uma pressão mundial para que o Instagram comece a se posicionar com relação à proteção da rede para os próprios usuários. Não sei se vocês viram recentemente, Coca-Cola, Unilever, grandes patrocinadores, tiraram por 48 horas o patrocínio do Facebook e do Instagram para coagir o Facebook a ter um maior controle de fake news. Eles disseram, olha, se você não tiver controle disso, eu não vou te dar meu dinheiro. E são os grandes patrocinadores da rede. Então, o Facebook estava perdendo milhões. E aí, o que foi que ele fez? Em resposta a esses patrocinadores, derrubou os perfis que no Brasil foi o perfil do presidente da República e da família. Não pensem que o perfil de Bolsonaro caiu porque tem um projeto de lei 2630 no Brasil. O perfil caiu porque tinha uma pressão mundial dos agentes que financiam mundialmente para que o Facebook tomasse medidas. Porque isso não está afetando a democracia no Brasil, está afetando a democracia no mundo. Né? O Facebook tem um mega poder hoje, ele afeta a democracia no mundo. No documentário, são 8 os países que tiveram eleições que possivelmente foram afetadas com a venda dos dados do Facebook, dentre eles os Estados Unidos e o Brasil. Então, só para a gente também começar a enxergar o panorama pós-Brasil, porque nós somos um elemento da célula, mas a célula é maior, a célula é mundial. Aí eu queria trazer esses dados aí para vocês. Perfeito, perfeito. Pessoal, o nosso tempo já tá se encerrando, mas eu queria pontuar algumas coisas que são percepções minhas e talvez a primeira delas seja uma questão de cunho até filosófico. Nós vivemos um tempo em que nas redes sociais não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira, muito pelo que a doutora Fernanda acabou de falar, questão dos algoritmos. Basicamente, você se depara com um conteúdo de um número imenso de informações, você não tem sequer o trabalho de pesquisar. Então, isso é muito cômodo e, de certa forma, até confortável, né? Então, nesse sentido, eu vejo como prejudicial, até para que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico em relação a determinado conteúdo, determinado assunto. E, de certa forma, essas redes de disseminação de fake news e mesmo de desinformação, que, inclusive, é um conceito que o PL traz e que tem sido também bem questionado, essas redes se aproveitam exatamente dessa facilidade, né? De reforçar preconceitos, de reforçar discursos de ódio de determinados grupos e já vão direcionados. Então, nesse aspecto, eu vejo com muita preocupação e, inclusive, se não me falha a memória, acho que foi o dicionário Oxford, um negócio assim, em 2016, estabeleceu como a palavra do ano a pós-verdade, né? A pós-verdade como algo que vai além do que é verdade e do que é mentira, mas
do que aquilo que você quer acreditar, né? Então, é muito isso. Nesse sentido, e aqui dando a minha opinião sobre o PL, especificamente, eu sou favorável pela regulamentação, tá? Agora, a forma como vocês dois colocaram, e talvez a gente comungue dessas duas ideias que eu vou colocar agora, a forma como se procedeu, eu discordo completamente, no calar da noite, como se diz por aí, e sem o debate que eu entendo que deveria ter havido, por exemplo, com especialistas dos mais diversos ramos, fora do direito, inclusive, e não simplesmente por uma questão de interesse ou movimento político-partidário. Um outro aspecto que acredito foi Renato quem pontuou, é que também tive essa impressão que o PL, com a tentativa de certa forma, garantir a liberdade de expressão no meio virtual, na internet, ele acaba limitando demais o exercício da liberdade de expressão e de ideias. E aqui eu cito como exemplo o artigo 13, que trata dos serviços de mensageria privada, e aqui o Telegram, o WhatsApp são os principais. E aí, nesse artigo 13, ficou estabelecido, pelo menos na proposta inicial, que os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensageria privada desenvolverão políticas de uso que limitem o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a, no máximo, 5 usuários ou grupos, e um número máximo que seria de 256 membros, né, para cada... bem como o número máximo de membros de cada grupo de usuários para o máximo de 256 membros. Então, o PL, ele propõe uma limitação do número em relação ao encaminhamento de mensagens a usuários e grupos. E isso, por si só, na minha opinião, é extremamente prejudicial, porque existe uma presunção de que ali, nessas mensagens, poderão ser, eventualmente, veiculadas fake news, por exemplo, ou discursos de ódio, enfim. Isso, somente esse exemplo. Concordo muito com o que a doutora Fernanda falou no início da fala, no sentido de que os órgãos de investigação estão muito arcaicos. Aqui no Estado não existe delegacia especializada em crimes cibernéticos, para vocês terem ideia. Já existiu, se não me falha a memória, em 2013 e 2014, foi extinta por uma questão, muito provavelmente, de orçamento. E então, acaba que não se tem tecnologia suficiente. A polícia científica, então, não sei se tem alguém aqui, mas, enfim, existem pessoas capacitadas, aqui é o ITEP, não sei como é aí no Pernambuco. Só que por falta de estrutura, eles acabam não conseguindo dar conta do trabalho, apesar de existirem profissionais extremamente competentes lá dentro. E nesse sentido, eu vejo que, em relação a esses crimes que são praticados através do meio virtual, já existe tipificação em relação a essas condutas, crimes contra a honra no Código Penal, algum tipo de apologia. Já existe a legislação que trata de muitos dos crimes que estão ocorrendo nesses meios. Então, eles tiraram, né, Alessandro, do PL, existiam tipos penais no projeto inicial, graças a Deus saiu. Né, porque eles tinham a pretensão de tipificar algumas questões que não há necessidade, como você está dizendo, a gente tem código para isso. Isso. E, se não me falha a memória, existe um PL também que, salvo engano, foi iniciado na Câmara para tipificar a conduta do stalking, né, da perseguição online. Esse eu já vou ser um pouco mais a favor, mas aí não tem tempo não de eu falar dele. Talvez a gente fuja. Portugal já tem essa conduta, né, 154A em Portugal. Eu, particularmente, defendo o penal mínimo, mas acho que tem que ter esse tipo de penal, sim. E aí a grande questão em relação às mentiras em si, né, já existe legislações, e aqui poderia citar, por exemplo, a lei que rege o mercado de capitais, a questão da manipulação do mercado, etc., que tipificam condutas que de certa forma, levam a disseminar mentiras, né, e que acabam causando algum tipo de prejuízo. Mas o que realmente me preocupa é a identificação da autoria. A questão da materialidade desses crimes, para se
comprovar a materialidade, também existe uma certa dificuldade, mas, por exemplo, em relação a mensagens do WhatsApp, a mensagem do Facebook, nas redes sociais em geral, já existem sites que comprovam a autenticidade, né? Então, nesse sentido, a materialidade, inclusive a jurisprudência, já tem se manifestado sobre essas alternativas, de forma a acolhê-las. De certa forma, a gente tem avançado. Agora, em relação à autoria, para a identificação dessas pessoas, ou das pessoas que financiam esse tipo de atividade, aí é o X da questão. Principalmente por se considerar, por exemplo, que muitos dos atos preparatórios desses tipos de crimes são até praticados na Deep Web. Então, os órgãos de investigação não têm capilaridade suficiente para chegarem até esse tipo de A dimensão. federal tem, né? Mas a gente não tem a competência da federal para todos os crimes. Por exemplo, quando eu trabalho com pornografia infantil, se o meu inquérito tiver na civil, é muito difícil de trazer muitos elementos de prova, mas se o meu inquérito conseguir chegar no âmbito da federal, aí só para o pessoal saber, pelo menos aqui também a nível de Recife, né, a PF aqui, eles consideram que a pornografia vai ser de competência da Polícia Federal pelo material que é envolvido, se ela estiver na rede mundial de computadores, não no sentido de estar na internet publicizada, mas de estar na internet interpaíses e isso estiver rodando. Aí a federal puxa a competência e eles têm mecanismos melhores, muito melhores do que a civil, de chegar na Deep Web e de investigar. Mas mesmo assim é muito inicial, né? Muito precário, né? Principalmente em razão da dinâmica, né? Com que esses atos são praticados. Mas destacaria aqui também em relação ao inquérito do STF que minha opinião pessoal, eu entendo que há legitimidade para se apurar, embora eu discorde completamente da forma, né? Vai totalmente de encontro ao sistema acusatório, né? E não é à toa também que a questão do juiz de garantias ainda está suspensa, né? E acredito que a partir do momento em que a nossa jurisprudência conseguir virar essa chave, aí sim o que a gente sabe que não é difícil, que não é fácil, principalmente considerando os juízes de primeira instância, principalmente os estaduais. A partir do momento que conseguir virar essa chave de que não cabe a juiz investigar nem produzir prova, aí sim eu acredito que a cultura do judiciário aqui, do processo penal, vai começar a ter algum tipo de avanço. E, por último, Bom, o pessoal já está falando aqui que nosso tempo já está encerrando. É uma pena porque passou ligeiro. Foi. A gente podia debater mais. A gente pode marcar uma segunda edição. Eu vou encerrar aqui, pessoal, e se vocês tiverem alguma pergunta que queiram enviar para a gente, através das redes sociais, ou mesmo através do LinkedIn, né? Fiquem à vontade, tá? A gente está inteiramente à disposição e espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido, pelo menos, esclarecer o que é que tem acontecido aqui no nosso país, em termos de judiciário, legislativo, e muito provavelmente, no futuro, em breve, algum tipo de ação do Executivo Federal, seja para propor algum tipo de veto em relação a esse projeto de lei, enfim. Destacaria, agora me veio na memória, a questão dos crimes contra a honra de pessoas jurídicas, através de disseminação de fake news, que é outro tema extremamente polêmico, que não se tem uma harmonia na jurisprudência. Embora, eu acho que Fábio está aqui, Fábio é meu sócio, civilista, e ele tem uma posição bem firme em relação a essa possibilidade de danos morais contra pessoas jurídicas, e, enfim, existe até um entendimento simulado do STJ em relação a isso, mas, enfim, é uma discussão que a gente pode aproveitar para um segundo momento, e aqui quero agradecer especialmente a doutora Fernanda por ter aceitado o convite, dizer que nós estamos aqui inteiramente à disposição para acolhê-la quando for preciso, propor projetos. Doutor Renato aqui já nosso companheiro aqui de líder de área, estamos aqui no mesmo espaço e também topou de imediato a proposta do evento. E dizer, galera, que
que quando tudo isso passar, a gente se reúna presencialmente aqui para fazer o Meeting Serva com a cervejinha, né? Porque tem que ter. O virtual fica mais complicado. Beleza? Queria agradecer demais todo mundo, principalmente você, Renato, Alessandro, foi um prazer debater. Fiquei encantada com a exposição de Renato também. Dizer que provavelmente em breve eu estou em Natal, porque eu vou fazer aqui, né, vou me convidar publicamente para ver se Natália me aceita, tanto ela como Alfeu. Me levem, pessoal, que eu fico aí presencialmente encontrando com todo mundo, tá certo? Eu já disse aqui publicamente, Fernanda, me caça, caça de Fernanda. Graças a Deus que ela já sabe disso. Renato. É isso. Corroboro aí com o que foi dito pelos colegas. Eu acho que foi bacana ter trazido a doutora Fernanda, né? Trouxe aí muito conteúdo, muita coisa boa, bacana, coisas que, inclusive, até passaram desapercebidas por mim, doutora. Então, aprendi com você também um pouco mais hoje. E obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, né? A ideia foi, de fato, né, compartilhar algumas inquietações. Vou utilizar essa nomenclatura agora, doutora Fernanda. Compartilhar algumas inquietações e, de repente, né, dar voz a inquietações que quem nos assistiu aqui também compartilha, né? Então, que bom que de alguma forma a gente pôde tratar sobre esse assunto hoje. E me convide mais vezes, viu, doutor Alessandro? Tem muito assunto bom aí para a gente conversar. Eu também. Obrigadão, gente. Até logo, viu? Foi um prazer. Quiserem ligar as câmeras para dar tchau? Vamos tirar uma foto aqui, galera. Vamos tirar uma foto aqui, compartilhar no Instagram. E em nome do C-Hub, queria agradecer a todo mundo que participou. Fico feliz demais, gente, de ver tanta gente boa aqui, gastando algumas horinhas para compartilhar conhecimento e pessoas que estão aqui querendo aprender. Eu mesmo não sou da área, mas aprendi demais hoje, viu? Foi uma das melhores aulas de direito que eu já tive. Eu paguei instituições do direito público e privado, né? Como eletiva na economia, mas essa aula aqui foi melhor do que todo o programa. Não, então a missão está cumprida. Eu tenho uma teoria de que advogado não tem que falar para advogado, não. Advogado tem que falar para as outras pessoas, porque ficar conversando entre advogado não tem graça, né? Você ficar falando para as pessoas que concordam com você é muito chato. É melhor falar para quem não sabe.